Olá, bem-vindos a essa nossa análise de hoje, desbloqueando os dados, vacinas e prevenção da demência. Olha, hoje a gente vai desenrolar uma história de investigação científica daquelas, viu? Uma pesquisa enorme que acabou revelando uma ligação super surpreendente e, olha, muito robusta entre as vacinas de rotina para adultos e uma queda gigantesca no risco de demência. É simplesmente fascinante ver quando a análise de dados em larga escala cruza com a saúde pública para nos dar essas pistas de ouro sobre como envelhecer bem. E a nossa investigação de hoje vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, o desafio global da demência, seguido por vacinas como um escudo. Depois, a anomalia dos dados da Covid, a descoberta do adjuvante AS01 e, para fechar, treinando o sistema imunológico. Vamos lá? Bom, seção 1. O desafio global da demência. Vamos entender logo de cara o tamanho da encrenca que a saúde pública global está enfrentando agora. 150 milhões. Esse número assusta, né? A projeção é que, até o ano de 2050, 150 milhões de pessoas no mundo todo vão estar vivendo com demência. Isso praticamente grita a urgência da gente encontrar soluções médicas preventivas. E não é só um número num papel, sabe? A gente está falando de um desafio social, econômico e familiar gigantesco. Com o mundo todo envelhecendo rápido, descobrir fatores de risco que a gente possa de fato alterar na prática virou a prioridade zero para cientistas e médicos. O que nos leva à seção 2, vacinas como um escudo. A gente vai focar agora numa meta-análise absurda de grande, com dados de mais de 104 milhões de pessoas. Nesses dados, aparecem 4 grandes pesos pesados que estão sempre ligados a um risco menor de demência. A vacina contra a herpes zoster, o famoso cobreiro, a vacina da gripe, a influenza, a pneumocócica e a famosa vacina tríplice bacteriana, contra tétano, difteria e coqueluche. Agora, pensa bem, são vírus e bactérias completamente diferentes entre si. Então, ver que todas essas vacinas protegem o cérebro levanta uma lebre super interessante. Deve ter alguma coisa sistêmica, muito profunda, acontecendo no nosso sistema imune. E esse gráfico aqui mostra isso muito bem. É super bacana ver como os dados caem todos ali para o lado que indica redução de risco. Mas olha só isso, a vacina contra a herpes zoster trouxe uma redução de risco de simplesmente 47% para a doença de Alzheimer. Quase metade. Isso é um impacto assim gigantesco, principalmente porque historicamente a demência é aquele tipo de quebra-cabeça super complexo, dificílimo de prevenir ou de frear. Passando para a seção 3, a anomalia dos dados da Covid. Afinal, para fazer ciência de verdade, a gente tem que olhar para todos os dados, inclusive para os pontos fora da curva, concorda? Pois é, e aqui a coisa fica meio estranha. Os registros mostraram uma anomalia em que a vacinação contra a Covid-19 apareceu ligada a um aumento estatisticamente significativo no risco de comprometimento cognitivo leve. Na verdade, o risco dobrou. Num primeiro momento, parece que isso joga um balde de água fria em todo aquele efeito protetor das vacinas que a gente acabou de ver. Mas calma lá, vamos colocar uma lupa nisso aí. Analisando os detalhes, os pesquisadores apontam que isso é bem provavelmente um caso clássico de causalidade reversa. Acontece que a janela de acompanhamento desse estudo foi super curta, de apenas 3 meses. Ou seja, em vez de mostrar um efeito de longo prazo da vacina, esses 3 meses provavelmente capturaram pessoas que já estavam com o declínio cognitivo e foram procurar ajuda médica justamente nessa época. Ou então gente sofrendo com a neuroinflamação severa de uma infecção recente de Covid-19. Por isso que o contexto por trás dos dados é literalmente tudo. O que nos empurra para a seção 4, a descoberta do adjuvante AS01. A gente vai focar agora num outro estudo incrível com mais de 436 mil indivíduos para tentar achar a prova biológica dessa proteção. E a coisa começa a ficar bem mais clara quando a gente compara a vacina mais antiga, que é de vírus vivo e sem adjuvante, com a versão mais nova e recombinante. Essa comparação levanta aquela pergunta de $1 milhão. Por que a versão nova, que tem o tal do adjuvante AS01, protege tanto mais o cérebro? Bom, isso nos dá uma dica enorme de que esse componente extra é a verdadeira estrela do show. Olha só que interessante que aparece nessas curvas. A separação entre os grupos é muito nítida. Fica super claro que o pessoal que tomou a vacina com o adjuvante AS01 passa muito mais tempo livre de qualquer diagnóstico de demência quando a gente compara com quem tomou só a vacina da gripe, por exemplo. O jeito que essas linhas vão se afastando com o passar do tempo é a prova visual de que sim, tem alguma coisa ali pisando no freio do declínio cognitivo.
E os números cravam essa descoberta. Os dados provam que só a presença do adjuvante AS01, seja na vacina do vírus sincicial respiratório ou na da herpes zoster, já garante um ganho substancial de dias de vida sem demência. Isso num período analisado de 18 meses. E olha lá na última linha. Quem tomou as duas vacinas ganhou impressionantes 113 dias a mais. Não tem como negar, né? O grande herói da prevenção aqui não é só a luta contra um vírus específico, é a presença em peso desse adjuvante. E, finalmente, seção 5, treinando o sistema imunológico. Para entender o porquê disso tudo, a gente precisa dar um último zoom, lá no nível celular. Vamos traduzir esse nome complicado. O adjuvante AS01 é, no fundo, um baita de um potencializador. Ele mistura duas coisas, o lipídio A monofosforilado e o QS21, que é um composto que vem de plantas. Eles foram desenhados pela biotecnologia para trabalharem juntos, tipo uma dupla dinâmica mesmo, para turbinar e prolongar a resposta imunológica do nosso corpo. E pelo jeito, esse adjuvante nem liga para o vírus da vacina. Ele vai lá e acorda algumas vias vitais do nosso sistema imune por conta própria. Dá para imaginar todo esse processo como um treino pesado de academia, onde o adjuvante é aquele personal trainer focado em botar um sistema imune mais velhinho para sua camisa. Primeiro, ele estimula os receptores TLR4, que ativam defensores importantes tipo os macrófagos e as células dendríticas. Isso faz o corpo produzir uma proteína chamada interferon gama. E aí, a mágica acontece no passo 4. Todo esse estímulo bota o corpo para fazer uma faxina pesada, limpando ativamente as placas beta-amiloides do cérebro. E como a ciência já sabe, o acúmulo dessas placas é justamente uma das grandes marcas do Alzheimer. É ou não é um treinamento de defesa celular perfeito? Essa jornada, que saiu lá de bilhões de dados estatísticos e foi até um treino imunológico no microscópio, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha gigantesca. Fica a pergunta que não quer calar. Será que as vacinas de rotina e os adjuvantes na fase adulta são a peça que faltava no nosso grande quebra-cabeça de como prevenir a demência em escala global? É uma perspectiva cheia de esperança, baseada em ciência purinha e que nos deixa super ansiosos para os próximos capítulos. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise de hoje. Até a próxima.